Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Introdução à Gestão de Pessoas, e hoje a gente aborda o assunto criatividade e inovação, que não por acaso é um tema muito em evidência, né? Hoje a gente vive num período de mudanças cada vez mais rápidas, né? E as empresas, as organizações como um todo, para sobreviver no mercado, precisam responder a essa demanda, ou seja, elas têm que criar coisas novas, elas têm que inovar, elas têm que surpreender os seus clientes, né, por meio de novos produtos, novos serviços. E uma das formas, eu diria talvez uma das principais formas de você conseguir atender essa demanda é por meio da criatividade e inovação. E aí eu pergunto para vocês, criatividade e inovação são sinônimos? Sim ou não? O que vocês acham? Não, professor. Não é, né? O Leonardo falou que não é. Realmente não é. Tá? Então, deixa eu fazer uma explicação rápida do que seria criatividade e o que é inovação. Criatividade é você ter boas ideias. Ele é um processo extremamente importante para você ser inovador. Mas não é suficiente e necessário. Né? Tipo assim, não é suficiente. Eu gosto de dar um exemplo. Quando eu era bem mais novo, né? Eu aprendi meio que na forma mais difícil, eu tinha boas ideias, mas eu nunca fui um cara de colocar as ideias em práticas, e isso tinha consequências. Então, vou dar dois exemplos bem simplesinhos. Na oitava série, né, era muito comum, até hoje ainda tem as famosas feiras de ciência, a gente tem a semana acadêmica aqui. Mas quando eu estava lá no nível médio, no atual nono ano, no nível médio não, no nível fundamental, no último ano, ia ter uma feira e eu tive uma ideia, olhando o livro lá de ciências, de fazer uma coisa que não era comum naquela época, em 1981, vocês não tinham nem nascidos ainda. Era fazer um tipo sanguíneo, né? O negativo, O positivo, A, B, e por aí vai. E aí foi uma ideia legal, e formou-se um grupo, e o que essas pessoas fizeram? Aí, depois que formou o grupo e lançou a ideia, o pessoal se organizou, foram até o hospital, conversaram com enfermeiros, conversaram lá com diretores, mandaram uma tenda. E dentro da Feira de Ciências foi um maior sucesso, não um status danado, todo mundo queria ser o responsável né, por essa atividade lá dentro. E aí os colegas meus, que foram, né, que eu dei ideia e desenvolveram a ideia, estavam lá, usufruindo, entre aspas, do status. Eu nem sequer entrei na tenda, porque ninguém lembrava que a ideia foi minha. Mas de uma forma um pouco até, não foi injusto comigo, não. Porque depois que eu dei ideia, eu não fiz mais nada. Ou seja, eu não corri atrás para que a coisa acontecesse. Ou seja, eu tive criatividade, mas não fui inovador, não apliquei aquela ideia. Então, criatividade é ter boas ideias. E inovação é você colocar aquelas ideias, transformá-las em produto ou serviço útil para a sociedade. Se você pensar em termos de empresa, né, que dê lucro, que dê resultados para as organizações. E eu não aprendi, né? Eu demorei a aprender. Quando no ensino médio, eu estudei no Colégio Volta Redonda, tinha uma feira de ciência que na época era bombava, ficava lotado. Foi a mesma coisa. Eu dei uma ideia de fazer um equipamento de beneficiamento de minério. Foi uma ideia super legal. Aí juntamos lá mais 4 pessoas e levamos adiante o projeto. Cada um desenvolveu uma parte e montou-se no estande, aí foi um sucesso danado, e o nosso ficou em segundo lugar. E aí dava direito a uma bolsa, né, de 100%, e se dividia para os 5 alunos que participaram, e aí eu tinha direito a 20% de desconto na mensalidade. Eles não queriam dar para mim. Não, porque você é um mau vagabundo, você não participou de nada. Aí eu tive que lembrar a eles que a ideia tinha sido minha. Olha, eu posso ter feito nada, mas a ideia foi minha. Sem a minha ideia, vocês não iriam a lugar nenhum. Então, só para dizer, ser só criativo, às vezes na maioria das vezes, não é suficiente. Você tem que ter uma boa ideia, isso é importante, a gente ver qual é o processo de ter boas ideias, mas depois colocá-la no ar. Porque se você não conseguir implementá-la, outro vai implementar e ele vai receber os louros. Ele, muitas das vezes até se esquece quem teve a boa ideia. Tá? E o que é preciso para se ter uma boa ideia? Né? O que vocês acham que é preciso? O que vocês estão vendo aqui? Essa foto aqui é uma foto de uma escada, e ela tem um segredo ali, tipo um pininho aqui, né? Guarda-roupa. Sei lá, guarda-roupa não, né, mas baúzinho. Muito bem, baúzinho, exatamente, né? Então, você mora numa casa, uma casa pequena, você resolveu mudar para Tóquio, que é uma cidade que
e tudo é muito pequeno, porque você tem muitas pessoas e pouco espaço, e aí você conseguiu comprar um duplexzinho, que é 3 metros de frente, 30 de altura, e você tem pouco espaço para as suas coisas. E tem uma escada no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma escada, tinha uma escada no meio do caminho. E você tem problema de espaço, né? Então, para você ser criativo e ser inovador, uma das principais coisas que você precisa ter é problema. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de espaço, a gente começa a ter uma percepção diferente da realidade. Todo mundo vê aqui uma escada. Todo mundo vê uma escada. Mas quem tem problema de espaço, né, vai ver outra coisa. Quem tem problema de espaço vai ver isso que o Leonardo falou. Eu vejo um espaço para guardar sapatos, roupas, alguma coisa assim, que teoricamente é um espaço nulo, mas que pode ser aproveitado. Aqui no Shopping Volta Redonda, agora eles não estão usando mais, mas um tempo atrás, na Renner, não, aquela que fica em cima da Renner, qual é aquela que fica em cima da Renner? Você tem a Renner, logo em cima tem uma outra ali no shopping, qual é o nome da outra, gente? Me lembra aí, é a Natal. Líder. Líder, é Natal na Líder Magazine. Então, a Líder Magazine tem um deckzinho, né, um platôzinho que fica, e você sobe uma escada e vai para o segundo andar, entre aspas, o segundo andar. Ali, aquela escada, né, até um pouco tempo atrás, ela era ocupada por várias caixas, porque provavelmente o gerente estava com problema de armazenamento. E aí, quando ele olhou para debaixo daquela escada, o que todo mundo vê como um vão, ele viu como uma área de oportunidade. Ou seja, enquanto algumas pessoas veem problema como falam, eu estou com falta de espaço, é um problema? Isso é ruim? É ruim, mas o que você pode fazer com isso? Você fazer de um limão uma limonada, você transformar um problema numa oportunidade. Então, tentar ver o problema de outra forma. A necessidade é a mãe de todas as invenções. Então, toda vez que você tiver problema, não fique reclamando somente do problema. Reclamar não resolve nada, tem que solucionar. E provavelmente, se tendo boas ideias, né, eventualmente pode solucionar outras coisas para você. Então é isso. Problema. O que é preciso para ser criativo? Primeira coisa, tenha problemas. Tá? Encare os problemas de uma forma diferenciada. Encare o problema como oportunidade. Segunda pergunta, tipo assim, a criatividade é tido como algumas pessoas, né, são criativas, nascem ou não nascem criativas. Então, aquele cara é muito criativo. Aí você, esse cara é criativo, aquele não é. São poucos os iluminados, né, que são criativos. E aí tem-se como criativo aquela pessoa que tem aquela ideia totalmente diferenciada, aquela ideia super iluminada. Não. Criatividade não precisa ser algo diferenciado. Então, todo mundo tem seu potencial criativo. É mais ou menos o que está escrito aqui, principalmente dentro das empresas. É importante que as organizações compreendam que a criatividade não é um dom pessoal, porque se for dom pessoal, ou eu nasço criativo, ou eu vou nascer criativo, ou eu não vou ser criativo. Eu nasci criativo, não vai ter jeito. Mas uma capacidade que pode e deve ser desenvolvida, ou seja, uma competência. Então, essa é a primeira barreira. Você tem que saber, aprende-se a ser criativo. É possível que todos possam ser criativos, no maior ou menor grau. Então, se você pensa que criatividade é um dom, você vai impedir o acesso a milhares de novas ideias latentes de nossos empregados. É preciso conectar ideias de forma original para fazer diferença. Os japoneses pegaram isso. Eu gosto muito de usar os exemplos japoneses para trabalho em equipe, mas também para criatividade e inovação. O que eles perceberam? O Taylor foi lá, o Taylor revolucionou, ele diminuiu radicalmente os custos, ele aumentou a produtividade, melhorou a eficiência dentro das unidades de produção. Mas uma das coisas que ele fez foi separar o agir do pensar. Aquela famosa frase, eu não sou pago para pensar. Essa é uma frase tipicamente terrorista lá de 1900. Por quê? Que a chefia é que fazia análise de problemas, ela que tomava decisão, né? E ela que definia os procedimentos, ela que em suma, ela que dava as ideias, o pensar ficava com a hierarquia, e o agir, né, seguindo as normas, seguindo as regras, seguindo os procedimentos, as tarefas, era o pessoal operacional. Os japoneses viram que isso não funcionava tão bem, porque quem está no dia a dia, é o que falou aqui, olha, se você não aproveita as ideias das pessoas que estão no dia a dia, você impede o acesso a milhares de novas ideias. Por quê? Vamos imaginar uma fábrica igual a CSN. O cara está lá trabalhando na laminação, ele faz aquilo todo dia, então ele tem um domínio, ele tem a arte daquele processo produtivo.
E aí ele começa a virar um especialista, nem que seja uma pequena parte. E ele vê mau funcionamento, algumas coisas que poderiam ter melhorias. Só que, nessa visão tradicional, né, eu não sou pago para pensar, não se escuta a ideia dele, se escuta a ideia do engenheiro de projeto, do gerente, do diretor. Né? Os japoneses não, falam, não, queremos ideias de todo mundo. Aí ele criou lá os famosos ciclos de controle de qualidade, aquelas coisas todas, e abriu espaço para que todos pudessem dar sugestões. E eles acreditavam nisso que eu estou falando para vocês, que criatividade não é um dom pessoal, todo mundo tem o seu potencial criativo. Tá? E a Toyota, que hoje, se não é a maior, é a segunda maior montadora do mundo, seguiu à risca isso, né? E muito do seu sucesso deve a sua filosofia, que dentre elas é exatamente isso. Dá poder, a base, né? Dá poder para todas as pessoas, né, que estão no processo produtivo, que estão dentro da sua empresa. Não importa onde elas estejam posicionadas dentro da hierarquia. E aí, nessa, para complementar, parece haver pouca relação entre criatividade e inteligência. Aptidão cognitiva geral é inteligência, e capacidade específica de raciocínio e dedução. O que as pesquisas dizem? Que para ser criativo, você precisa ter um mínimo de inteligência, ou seja, sabe ler bem, interpretar um texto, sabe fazer as continhas, as operações básicas, somar, dividir, multiplicar e subtrair, cara, você já tem um nível suficiente. Então, a inteligência geral se torna menos crucial e o trabalho duro. Então, isso aqui é fundamental. Criatividade, outro tabu é que a criatividade é associada com o ócio. Até é associada com o ócio, mas não da forma como a gente pensa. A gente costuma associar do tipo aquela pessoa na rede tendo boas ideias. Isso até acontece, mas isso só acontece depois do trabalho duro. A gente vai ver lá no finalzinho isso aqui. Tá? Não adianta você deitar e esperar as coisas acontecerem. Isso pode até ser assim, você deitar numa rede, ir para um lugar relaxado e ter boas ideias. Mas para isso acontecer, antes de você deitar numa rede e descansar, você vai ter que ter trabalhado duro, coletado informações, né, absorvido todas as questões importantes de uma determinada situação, de um determinado problema, e é somente a partir dessa quantidade enorme de informações, de dados que você tem, que vai se estimular o seu processo criativo. Então, a questão não é você ter aptidão, né? A questão é trabalhar duro para ser criativo. E aí vamos para o conceito de criatividade. Então, eu vou trazer um conceito que é um conceito tradicional, né, que mais ou menos o que eu falei aqui atrás, que não, as organizações não levam ele em consideração mais, ele já evoluiu, e o conceito que a gente deve usar para o nosso dia a dia, para dentro das empresas. Né? E qual é o conceito mais conhecido de pessoa criativa, né, ou de criatividade? A emergência de algo único e original. Esse é um conceito de 65. O que é algo único e original? Para mim, no Brasil, a pessoa mais criativa, vocês não conhecem, que ele já aposentou, ele era dono de uma agência de publicidade, a mais premiada do Brasil, que chamava W Brasil. Ele já vendeu essa empresa, hoje ele trabalha mais no jornalismo, mas na década de 60 e 70 ele surgiu como um grande nome da publicidade brasileira e foi o que mais ganhou prêmios lá fora. E ele é um cara genial, chama-se Washington Oliveira. Esse cara nasceu para ser criativo, o cara é fenomenal. Né? E aí eu mostro para vocês aqui essa foto, né? Na verdade, essa foto aqui é a capa da revista Archer. Essa revista ganhou o prêmio de capa mais bonita do ano, mais criativa do ano. Vocês estão vendo aqui a Gisele Bündchen, maravilhosa, linda, espetacular. Ela está vestida de quê? De que a Gisele Bündchen está vestida? Alguém pode me sugerir de que ela está vestida? Água. É isso mesmo, Rafael. Ela está vestida de água. Gente, e não foi Photoshop, não. Levaram a Gisele Bündchen para um depósito, eu li a reportagem, né, dessa capa de revista, levaram ela para um depósito, não, para um galpão abandonado, sei lá, fizeram uma estrutura de um estúdio, colocaram essa roupa cor da pele e foram jogando água e tirando foto dela o dia inteiro, até sair essa foto. Ela está vestida de água. Coisa incrível, né? Você junta duas coisas maravilhosas. Muito maneiro. E aí, quando eu falo que a emergência de algo único e original, é isso, uma pessoa vestida de água. Pô, coisa louca, só o Washington Oliveira mesmo para fazer isso aí.
Mas esse conceito não bate com aquilo que eu falei anteriormente, porque senão pouquíssimas pessoas têm essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade do Osho Liveto, né? Quase ninguém tem. Então, o conceito que é usado e que a gente vai usar aqui, se eu perguntar na prova, é esse aqui que é o válido, que é o aplicado dentro das organizações, que é o processo de se preocupar, não tornar-se sensível, se preocupar com problemas, deficiência, algo que funciona bem, lacuna no conhecimento, desarmonia, né? Depois disso, identificar a dificuldade e buscar soluções, formulando hipóteses a respeito das deficiências, testar, retestar essas hipóteses e, finalmente, comunicar o resultado. Aqui não diz que tem que ser algo único e original, né? Então, eu vou contar para vocês que o Tuca, ele mora ali em Arrozal. O Tuca tem um sítio e o pessoal passa correndo de carro lá e anda matando as galinhas dele. E aí ele tentou botar um quebra-mola, né, a estrada de chão. Aí ele tentou botar um quebra-mola e a prefeitura falou que não pode botar o quebra-mola. Então ele foi um cara criativo. Por quê? Ele estava com o quê? Ele estava com um problema, né? E tinha que buscar umas soluções. Aí o que ele fez? Ele não tinha dinheiro para contratar a Gisele Bündchen, então ele contratou a Juliana Paz. E aí ele fez um quebra-mola, entre aspas, sem alterar o chão da rua. E aqui ele pegou aquela propaganda da Juliana Paz, que ela fez um tempão atrás, para a Antártica, recortou, colou aqui, escreveu aqui embaixo assim, ó, este aqui é o nosso quebra-mola. Gostou? Vá devagar. O que acontece? Eu poderia colocar uma placa aqui de não corra, alguma coisa assim, mas, cara, não ia chamar atenção. Quando você coloca isso aqui, a primeira vez, né, um homem vai passar aqui, o que essa foto está fazendo? Ele vai ver, ele vai rir, e é engraçado, e vai ficar memorizado. O quebra-mola é diferente, mas a possibilidade de você sensibilizar uma pessoa e ela passar mais devagar aí é muito maior. Então, ou seja, ele tinha um problema, ele não podia usar o quebra-mola aqui, ele usou de uma forma criativa, né? Algo bem simples. Ele não foi estupendo igual o Osho Liveto, mas ele conseguiu minimizar o problema dele. Então, morreram menos galinhas dele. Aí você vai dizer, mas isso só funciona com os homens, só os homens que vão parar de jeito nenhum. A mulher é arriscada a parar mais ainda, porque ela vai olhar aqui e vai assim, sempre desconfiei aqui, ó. O que tem aqui, ó? Como chama aquele negócio? Estria. Ela tem estria. Deu para entender, gente? Então, o que é criatividade? O conceito mais conhecido que nós vamos usar, mas usar resolver um problema é problema. Por mais simples que ele seja, você pode usar a sua criatividade, você está sendo inovador. E aí a gente vai ver isso agora, né? Aqui tem uma outra forma também de usar, um outro tipo de quebra-mola. Esse é legal, esse usa ilusão de ótica, né? 3D. Na verdade, você olha assim, se assusta. Se eu passar 30 vezes aqui, 30 vezes, eu vou passar devagar, que vai que um dia eles colocam isso aqui de verdade, né? Isso aqui é perspectiva da forma como desenha, você acha que é um bloco aqui. Não é um bloco, isso aqui é pintado no chão. Pode falar, Leonardo. Eu já vi numa cidade, eu não lembro qual que era, mas não é no Brasil não, lógico, mas, tipo, eles colocam alguns adesivos de buraco em estradas para isso aí, né? Aí eu vi, isso daí eu vi numa piada do Facebook, né? Que no Brasil é 3D. Estavam brincando assim, mas que existe um lugar que eles eu acho que eu já vi algo parecido com isso. Eles colocam um adesivo de buraco para evitar que o carro passe voando por aquelas ruas. Exemplos de criatividade tem os vários. Eu trouxe alguns aqui mais simples, exatamente por ser simples, porque é tipo assim, olha, os carros estão andando rápido, né? Colocar quebra-mola, eu particularmente sou contra quebra-mola, porque quebra-mola você resolve o problema e cria outro. Você fica desconfortável, o tempo de viagem aumenta, o transporte público fica prejudicado, os carros também vão sofrer uma manutenção. Então, faz esse tipo de coisa, né? Que as pessoas se tornam mais sensíveis. Vai que um dia o cara olha, eu não vou arriscar, vai que um dia essa porcaria de verdade, né? Beleza, falamos até agora de criatividade. Então, criatividade é ter boas ideias, né? E propor essas boas ideias. Propôs, você só está sendo criativo. Agora vamos para ser inovador. A gente já viu que só ser criativo para as empresas, para o nosso dia a dia, não é suficiente. Tem que inovar também. E aí o Paulo Bastos Tigre, lá da UFRJ, ele tem um livro famoso, Gestor da Inovação, que no Brasil ele dá é um livro bem legal que fala sobre inovação, dá os conceitos básicos de inovação. Eu tive aula com ele e eu tirei esse conceito de lá. Bem simples. A inovação ocorre com a efetiva aplicação prática de uma invenção ou de uma ideia. Então, eu posso ter uma ideia dessa. Se ficar só na minha cabeça, não é.
não é, como se diz, ela não é inovação. Alguém tem que colocá-la em prática. Quando eu peguei, tem uma feira de ciências, e aí vão fazer um teste de tipo sanguíneo, que era uma coisa rara naquela época, não era tão comum igual é hoje, e de graça, pô, uma ideia legal. Só a ideia, só ser criativo não é suficiente. Você vai ter que ir lá, você vai ter que mandar uma carta para o diretor do hospital, você vai ter que mobilizar a secretaria do colégio, ou seja, você tem que empreender ações para colocar aquilo em prática, e aí vai ser inovação. Agora, e mais ainda, isso aqui é para diferenciar o que é inovação de criatividade. E aqui, só para dizer para vocês, olha só, que o conceito de inovação é uma coisa bem mais simples do que aquela coisa de ser um Washington Olivetti da vida. E esse conceito é da Pintec, e a Pintec, na verdade, copiou esse conceito do manual de Oslo. E o que se fala? Olha, o que a Pintec diz? É uma pesquisa de inovação no Brasil. A cada 3 anos o IBGE faz essa pesquisa. Então, o que é inovação para a Pintec? Produtos, processos ou serviços novos. Mas para quem? Para a organização, ou seja, para a empresa, não sendo necessariamente novo para o mercado ou setor de atuação. No momento em que uma organização está introduzindo novos produtos, serviços, modernizando seus processos ou alterando suas rotinas, ela está inovando. Exemplo que eu gosto de dar, padaria. Eu tenho 2 padarias aqui perto de casa. Eu tenho a Madrigal e tem a Flor do Lácio. Eu não chamo Flor do Lácio, mas agora não fugiu o nome dela, faz de conta que é a Flor do Lácio. E a Flor do Lácio é mais próxima daqui de casa, eu compro alguns pães lá, beleza, pão de sal, normalmente eu adoro pão de sal, biscoito de polvilho, doce não muito. Mas não compro pão doce porque eles não têm, quando eu quero uma coisa mais sofisticada, eu vou na Madrigal, que tem uma variedade maior. Se a padaria, essa padaria Flor do Lácio, de uma hora para outra, ela começar a fabricar pão doce sofisticado, né, com creme, isso, aquilo, a Madrigal já faz esse tipo de pão. Mas essa empresa não fazia antes, então essa padaria ela não fazia antes. Ela está inovando. Então ela está inovando em produto, ela está criando um produto. Mas esse produto já existe no mercado, não importa. Ela não tinha esse produto antes. Então, se ela não tinha esse produto e ela lança esse produto, ela está inovando, ela é uma empresa inovadora. Então, é um conceito mais simples. Para inovar não precisa ser uma coisa grandiosa. Vou dar um outro exemplo. Eu costumo caminhar aqui, né, pelo lado da Barreira Cravo, e quando eu estou indo para lá, eu passo em frente a uma serralheria. Nessa serralheria, eu sempre passo, fico olhando para aquela serralheria e fico imaginando como que é o processo de gestão dela. E aí vamos imaginar que o camarada faça todo o seu controle de custo na mão. Né? Vai anotando o que vendeu, o que comprou, né? Parcelamento, empréstimo, aquela coisa toda. E aí começa a aumentar a clientela, o que ele resolve? Ele resolve mudar o processo dele. Ao invés de ser um livro de registro, ele compra um computador, junto com ele um Excel, e faz algumas planilhas e passa a controlar o fluxo de caixa dele via Excel. Então, ele não está inovando em produto, ele está inovando em processo. E ele está inovando. Aí você vai dizer, mas peraí, cara, comprar um computador, usar uma planilha, isso é inovar? Porque ele não fazia isso antes. Exatamente está escrito aqui, ó, produtos e processos, serviços novos para a organização, não sendo necessariamente novo para o mercado ou setor de atuação. Deu para entender, então? Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vou dar um problema para vocês. Vamos treinar um pouquinho ser criativos aqui. Biblioteca da UF. Né? Todo mundo... bobear. Alguém aqui já só estudou virtual? Tipo assim, nunca foi à UF? Só para eu saber. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Se tiver alguém, coloca assim para mim aqui, por favor. Teve alguém que ainda não foi à UF, fisicamente? Eu só fui na UF de engenharia, na do Aterrado eu nunca fui, não. Tá. Então, bom, então eu vou ter que desenhar para você. Então, o desenho já está até feito aqui, esse desenho aqui. Então, nós temos uma biblioteca aqui no campus do Aterrado. Né? Essa biblioteca, alguns de vocês já conhecem, outros não. Ela é uma biblioteca padrão. O que nós temos? Nós temos aqui as prateleiras, o lugar que o pessoal anda, prateleira, o pessoal anda, né? E essas prateleiras ficam os livros. E o que acontece? Nós, como professores, a gente vai submetendo editais de projeto, e aí a gente ganha dinheiro para comprar
para comprar material, para comprar livros. E aí o que acontece? Começa a faltar espaço, não é isso? Começa a faltar espaço. Você tem muitos livros, né? Hoje tem muito livro digital, mas suponhamos que não, que a gente continue trabalhando com os livros físicos. Aí você tem lá, falta livro digital, não falta livro, falta espaço para colocar os livros. Falta espaço, gente. O que vocês acham? Falta espaço ali na biblioteca? Mesmo vocês nunca tendo ido lá, suponhamos que todas as prateleiras estejam cheias, falta espaço? Sim ou não? Para ser criativo, você tem que pensar um pouquinho, você tem que ter um problema. Então, qual é o problema? O problema é, chegaram livros e eu não tenho onde guardar. O que está faltando? Falta espaço. Poxa, e aí você fica olhando, aí você tem que começar a olhar, vai pôr aqui a prateleira, aqui o corredor, a prateleira, vai errado. E aí você vai chegar à conclusão que não falta espaço. Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque eu tenho uns 10 corredores, eu não preciso de 10 corredores. Um corredor ou 2 corredores no máximo é suficiente. E aí, cada corredor disso aqui cabe pelo menos umas 3 prateleiras. E aí eu faço mobilidade, vi isso aqui, está vendo aqui, olha? Cada prateleira, isso aqui, eu vou pegar um livro, eu corro para cá, entra aqui no meio. Vou pegar outro livro, corro para cá, entra no meio. Isso é o quê? Isso é inovação. Tá? E é uma inovação simples, ela não é uma inovação de ruptura. Ela resolveu um problema de espaço. Isso aqui serve tanto para a biblioteca quanto para a empresa. Eventualmente, o setor financeiro tem que guardar documentação para fiscalização, ela não tem espaço, temos que alugar mais espaço. Não, compra isso aqui que é muito mais barato que alugar espaço. Deu para entender? E aí vamos ver os tipos de inovação, né? Nós temos a inovação incremental e a de ruptura. Incremental e de ruptura. A incremental é aquela pequenas mudanças que você vai fazer no dia a dia, né? Melhora uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Os japoneses chamam isso de Kaizen. Eles dizem que se você tiver a cultura da melhoria contínua, ou seja, tudo que tiver, por menor que seja, algo não está funcionando bem, você vai lá, melhora, analisa, isso aqui pode ser melhor assim, tal. Ele diz que o somatório total, no final, é maravilhoso, é melhor até que você tenha até uma inovação de ruptura, né, que eu vou explicar que aquela muda todo o padrão, paradigma existente. Então, essa mudança incremental é mudança linear e contínua. Eu posso dar para vocês o limpador de para-brisa, até um filme, né? O limpador de para-brisa, no início, ele ficava assim, tuc, 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 uma velocidade só. Chovia muito, ele estava tuc, 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 tuc. Caiu uma tempestade, ele estava tuc, 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 tuc. Chovia pouco, ele estava tuc. Ou seja, ele não ficava de acordo com a chuva. Um cara de uma dessas empresas automobilísticas americanas, ele inventou o sincronizador do limpador de para-brisa. Ou seja, você tem 1, 2, 3, 4 velocidades, sei lá. Agora tem até infinito, que você vai girando, tá? Para aumentar ou diminuir a velocidade. E aí a briga, né? Na verdade, o filme é sobre a briga de quem tinha direito à patente. No final, ele ganhou. Perdeu a esposa, perdeu os amigos, perdeu quase tudo. Mas depois de 10 anos, sei lá, ele conseguiu ganhar a briga na justiça contra a montadora. Mas isso é uma inovação incremental, né? Eu tinha um limpador de para-brisa, ele já existia, né? E a única coisa que eu fiz com que ele se adaptasse ao ambiente. Ou seja, se chover muito, ele vai rodar mais. Se chover pouco, ele roda menos. O que é uma disruptura? A disruptura é que, normalmente, as pessoas... É aquela genial, aquela diferenciada. Ela quebra todo o padrão da indústria. Todo mundo vai a zero. Ela destrói o que está acontecendo, né? Então, é uma mudança multidimensional, descontínua e radical. Ou seja, eu tenho uma indústria estabelecida, né? E aí eu tenho uma inovação naquela indústria, a maioria do conhecimento que eu tinha antes, eu jogo no lixo, porque não serve mais para a nova indústria. A Rafaela, eu fui colocar a interrogação e acabei saindo da aula. Qual era a resposta do problema anterior, professor? Aqui, opa. Chegou a ver essa foto, Rafaela? Pouco espaço. Então, o problema era a questão do espaço. O espaço você tem, e aí você desenvolve um dispositivo desse, que você deixa de ter esses espaços livres e passa a ter apenas como se você tivesse apenas um corredor. E isso aqui é móvel, você vai movendo isso aqui. Tá legal?
E aí, bom, o que é de ruptura? Vamos pensar aqui a máquina de datilografia. Existia a máquina de datilografia. Eu, graças a Deus, eu entrei na época da informática, porque eu era péssimo, eu fazia uma datilografia suja, peguei isso, né? Sou mais velhinho, peguei. Eu seria um fracasso profissionalmente. A minha sorte é que entrou logo, eu entrei na mesma época que chegaram os computadores nas empresas. Então, nas grandes empresas, eu comecei trabalhando em grande empresa, foi essa sorte que eu dei. Mas, por exemplo, o que nós tínhamos antes do computador? O computador substitui 3 elementos, no mínimo, no mínimo. Então, vamos lá, vamos pensar. Máquina de datilografia. Se eu era um exímio datilógrafo, não vamos pensar em pessoa, vamos pensar em fabricante, vamos pensar na Olivetti, que era uma das maiores fabricantes de datilografia. Olivetti hoje existe? Eu nem sei se ela existe, tem até que pesquisar, mas ela até tentou se adaptar, mas ela não conseguiu acompanhar a indústria da informática. Por quê? Porque foi ruptura, né? Antes era algo mecânico, a datilografia, chegou até a ser elétrica, né? Você chegava a ter a máquina elétrica ou eletrônica, muito bonita, muito sofisticada. Mas, cara, no dia que chegou o computador, foi ruptura. Ela pegou a máquina de datilografia, quebrou e virou peça de museu no dia seguinte. Tinha também aquelas maquininhas de somática que se fazia assim, né, mecânica, NCR. Você não deve ter nem visto isso aí no museu que vocês vão ver. Acabou. Eu comecei trabalhando em treinamento, então essas apresentações que eu faço para você hoje no PowerPoint, o que eu tinha na época? Eu tinha que fazer transparência. Então, tinha 3M que fabricava transparência e fabricava aqueles aparelhos de transparência. Essa indústria acabou. Por quê? Teve uma inversão de ruptura que acabou com tudo isso. Tá? Então, essa é uma mudança multidimensional, tá? De ruptura. As duas são importantes. Essa aqui ela é mais visível, mas não necessariamente ela vai te dar mais dinheiro. Eventualmente, se você tiver muitas incrementais, você consegue, como se diz, ter ganhos tão substanciais quanto você tendo uma inovação de ruptura. O computador é uma mudança de ruptura, o carro é uma inovação de ruptura, porque você troca o cavalo pelo motor. Quem estava naquela indústria, né, antes, já era, ele não sobrevive. Tá? Quem fabricava carroça não fabrica carro, porque é outro conceito. A eletricidade, quem estava no campo da iluminação, quem estava no campo da iluminação, que usava óleo de baleia, que usava óleo, diesel, óleo querosene, quando chegou a eletricidade, mudou o paradigma total da indústria. Então, a indústria de iluminação, quando chegou a lâmpada, a anterior morreu, já era. Tá? E tem essa aqui, olha, já que eu falei de espaço, na Alemanha, Altstadt, você pode ter um problema de espaço, e espaço normalmente é problema, né? Não sei até quando, mas por enquanto ainda é. Espaço sempre é problema para as organizações. E aí, quando você compra um terreno, por menor que ele seja, o céu é o limite. Eu acho que a Volkswagen não tinha esse problema quando ela fez a Altstadt, eu acho que era mais uma questão de marketing. Mas suponhamos que ela tivesse um problema de espaço para armazenamento de carro. Ela fez isso aqui, olha. É como se fosse um casulo, está vendo aqui? O carro ele é produzido e colocado aqui. E aí você compra, você chega aqui embaixo, dá o número do seu carro, esse equipamento vai lá e busca e te entrega o carro. Está vendo? Numa área pequena, olha como você consegue armazenar. Né? Olha a quantidade de carros que você consegue armazenar. Como se fosse um edifício garagem. Então, é isso, inovação incremental e de ruptura. E aí vamos dar algumas pequenas dicas bem rápidas para estimular vocês a serem mais criativos e inovadores. Né? Primeira coisa, quebrar paradigmas. O que é paradigma? Paradigma são padrões. Vamos lá, vamos ver o que é paradigma. Eu estou vendo aqui, porque eu acabei de ver que eu estou com um probleminha. Paradigma é modelo, é padrão. A gente não vive sem paradigma. Então, por exemplo, quando eu tenho um paradigma, eu sou casado, quando eu vou dormir, eu não chego na cama e ponho a mão assim na cabeça, hoje eu vou dormir de que lado? Lado esquerdo, lado direito. Mesmo porque se um dia eu chegar, eu estou 22 anos de casado, 23, se eu dormir do lado errado, eu estou ferrado. Né? Se eu chegar do lado direito, eu vou ser questionado.
Qualquer um de vocês, se for casado, tiver uma companheira, estiver morando junto, e dormir, se acostumar a dormir de um lado, dormir do outro, você está quebrando um paradigma. E esse é um paradigma que eu não recomendo ninguém quebrar. Então, você tem padrão. Isso é para economizar a mente. Eu não tenho coisas do dia a dia, eu vou colocando no meu subconsciente. Eu já faço sem pensar, são padrões. E o que vira paradigma? Aquilo que dá certo. Funcionou, deu certo, eu coloco no meio que no automático. Então, por exemplo, uma coisa que é paradigma para mim, eu vou para a UF, né? Vou a pé porque é 15 minutos caminhando. Eu não saio todo dia, eu tenho 5 possibilidades de caminho para ir para a UF, apesar de morar perto, tem 5 possibilidades. Eu não saio pensando em qual desses caminhos eu vou fazer hoje. Não. Eu fiz uma vez, 2, na terceira eu falei assim, é esse que eu vou fazer todo dia. Então, eu sei que tem 5 possibilidades, eu só faço uma. Porque isso virou um paradigma. Porque aquilo ali funcionou, né? Então, o padrão é isso. O paradigma é, olha, a apresentação de um padrão, um exemplo a ser seguido em determinada situação. E por que você segue? Porque funciona. São as normas orientadoras de um grupo. Então, tudo que é padrão, que todo mundo faz igual, e ninguém pergunta, virou hábito, costume, é paradigma. E aí você não precisa pensar para fazer, você faz quase que no automático, né? É o modelo que você segue. Paradigma é bom? Excelente. A gente não vive sem paradigma, né? A gente precisa até para economizar o nosso cérebro. A questão é, às vezes, o paradigma para de funcionar, e aí ele vai te limitar a sua criatividade. Mas como assim o paradigma para de funcionar? Então, eu vou dar um exemplo aqui. O paradigma, você tem padrão. Então, as coisas são desse jeito, aí você tem uma tendência a fazer isso aqui é o padrão. Então, não fuja do padrão. Vamos fazer sempre assim, né? E aí você não questiona, porque ficar questionando tudo ao mesmo tempo, a gente ser chato pra caramba, te cansa. Então, você segue o padrão, automaticamente ele vai lá para o seu subconsciente e vai seguindo o padrão. Mas, de vez, se você segue demais os padrões, quando você tem um problema, você diminui a sua criatividade, porque você não consegue sair do que eu chamo de sair da caixinha. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu era o diretor do Congresso CASE. Esse congresso acontece aqui na UF, né? Nós aqui do curso de administração, foi criado pelo Murilo, eu já fui diretor dele também, agora eu sou coordenador de área, e hoje é um congresso nacional, teve 800 submissões no ano passado, é um dos 4 maiores congressos do Brasil de administração, então a gente é muito bem conceituado. Hoje quem é o coordenador geral é o Abdala, tá muito bem este congresso, muito bem conceituado. Pois bem, eu era diretor científico lá em 2013, 2014. Fui 3 anos de diretor científico. E daquela época a gente já tinha, hoje a gente está com 800 submissões. Foi a primeira vez que eu fui diretor. Eu consegui quase que dobrar o número de submissões. Adotou algumas estratégias de divulgação, que foi bem legal. E aí, naquela época, eu acho que foi 350, 380, né, que a gente conseguiu de inscritos. E aí chegou a Sheilinha era uma aluna nossa, hoje ela é doutora da USP, muito legal, foi aluna igual vocês, né? Vocês estão sendo hoje, fez mestrado com a gente aqui, fez doutorado na USP e está trabalhando hoje lá em São Paulo, na FIA, show de bola. Então, e ela ajudava a gente, ela era como se fosse secretária-geral do caso. Ela chegou apavorada um dia antes do congresso. O que ela falou? Falou assim, André, nós temos um problema. Eu falei, qual que é? Olha só, fui imprimir os 380 certificados, que todos que participam do congresso e apresentam seu artigo, ele recebe os certificados. Hoje ele é online, naquela época não era. Então, o que é? Ó, invisível, né? Graças à minha câmera. A folha A4, ela trouxe para mim e mostrou, falou assim, olha, o que acontece que a impressora deu um probleminha e ela não está imprimindo inteiro. O que ela está fazendo? Ela está deixando uma faixa de 5 centímetros embaixo. Falei assim, e aí? Ó, fui na informática aqui, eles não têm condição de arrumar, liguei para o fornecedor, eles só conseguem mandar alguém para a gente aqui na semana que vem, não tem outra impressora, em suma, a gente está no mato sem cachorro. E aí, a questão é fugir do paradigma. Eu falei, então imprime para mim um certificado, ela imprimiu. Aí, conforme eu falei para vocês, a parte de baixo aqui, só um pedaço aqui embaixo estava branco. Ela imprimiu, eu olhei, aí, um pedacinho, sei lá, 2 dedos. Eu falei assim, bom, o nome, está tudo certinho, não tá? Tá, a letra não ficou deformada, o layout não ficou deformado. Eu falei, não, mas, André, a gente não pode entregar com essa faixa branca, com certeza não. Né? Esse não é A4, né? O nosso certificado é A4. Eu falei, tá bom. Aí falou, vem comigo. Eu fui com ela lá,
Fomos na Xerox, assim mesmo que funciona embaixo, assim, corta essa parte branca de baixo. Ó, o cara, aí falou, só corta. Cortou, entreguei na mão dela, disse, tá bom esse certificado aqui, ela olhou. Tá, mas não é A4. Falei, quem disse que tem que ser A4? Ela que sempre foi A4. Falei, tá, mas esse ano não vai ser A4. Aí conversei com o cara, você corta para a gente, são uns 400, a gente paga você depois. Então, pode imprimir. E vem aqui, ele vai cortar essa borda branca. E o pessoal recebeu um certificado que não era A4. Ninguém percebeu. Mas por quê? Mas por que isso foi possível? Porque você saiu do padrão. Você pensa fora da caixinha. Então, né, o paradigma é importante, a gente não vive sem ele. Ele vai economizar a meditação, mas sempre a gente tem que perguntar, esse paradigma está funcionando? Né? Esse padrão, ele é, como se diz, ele está válido. Porque aí, o que acontece? Você não vive sem paradigma, mas às vezes um paradigma é melhor que o outro. Por exemplo, eu tenho o paradigma de pegar um caminho só. Só que com a primeira vez que eu fui para a UF, eu fui no verão, tá? Porque ela foi inaugurada no verão, a UF aqui. E aí eu ia no verão, que quer dizer o quê? Que eu tenho que ir pela sombra. E aí eu passei 3 anos indo pela sombra. Olha só, um paradigma é complicado. E no inverno eu também ia a pé pela sombra. Só que eu sentia frio, falei, poxa, frio. Até que um belo dia eu falei, mas por que eu passo sempre por esse caminho? Aí, por um acaso, um dia eu parei, olhei, eu falei, ali tem sol. No inverno tá frio, esse solzinho dá uma aquecidinha, eu peguei e passei. Aí eu mudei o paradigma. Eu falei assim, ó, no verão eu vou por aqui que tem sombra, e no inverno eu vou por lá que tem sol. Está entendendo? Ou seja, eu criei um outro paradigma. E aí vai. E aí você tem de vez em quando ficar perguntando: esse paradigma está funcionando? Porque às vezes ele parou de funcionar. Aí você vai substituir ele por um outro. Você nunca vai viver sem padrões, sem paradigmas. Tá? É isso aqui. Ó. Você sabia que o cérebro ignora as coisas inúteis, aquelas das quais não necessita? Na frase acima, por exemplo, você percebeu que havia algo sobrando? O que está sobrando aí, gente? Eu não lembro mais o que está sobrando, não. Alguém descobre aí? A letra O. Puxa, nem eu percebi, viu? É isso é padrão. Você não vai ficar perdendo tempo de olhando letra por letra, você vê o contexto geral. A letra O, obrigado, Alessandro. O cérebro tem uma tendência a economizar, ele não vai ficar, está errado aqui, porque ele vai estressar demais. Vamos lá. Segundo passo, para você ser criativo, use analogia, né? Analogia. Então, vou dar alguns exemplos bem rapidinho aqui. O que é analogia? Você vê uma coisa funcionando em um determinado ponto e leva para outro. Hoje, isso tem demais, tem demais. É importante você usar da analogia para ser criativo. Depois eu vou te explicar por quê. Mas vamos começar lá no passado. O velcro, para quem não sabe, né, o velcro que a gente usa principalmente na roupa. A Rafaela também não viu. Para quem não viu, gente, desculpa. Aqui, ó. Tem 2 letras O aqui, ó. Tem essa letra O aqui e essa letra O aqui. E olha que eu não estava vendo mais. O que está sobrando aqui? Você não consegue nem ver. Economizando o cérebro. Exatamente isso que o paradigma faz, economiza seu cérebro. Então, o que é a analogia? Vamos lá. Então, o velcro. O velcro revolucionou a indústria de vestuário. E como que ele foi inventado? Por analogia. Tinha um biólogo, Jorge Mestral, ele estava no seu laboratório, e o que aconteceu? Ele foi dar uma voltinha pelo campo e, quando ele voltou cheio de carrapicho, mas muito carrapicho na roupa dele. Falou, carrapicho desgraçado. Aí arrancou um carrapicho e enfiou debaixo do microscópio para olhar. E aí ele viu isso aqui, olha. Ele viu que, né, que a calça tem trama e urdume, né, que é o algodão, né? Isso aqui, trama e urdume. Que é igualzinho está isso aqui. E ele viu que o carrapicho tinha essas espátulas assim, que grudavam, e era difícil soltar. Quem já andou pelo mato sabe que quando gruda carrapicho é difícil soltar. Aí eu falei, pô, eu vou reproduzir isso aqui, que isso aqui vai ser útil para alguma coisa. E reproduziu, patenteou e virou o velcro, que revolucionou, a gente não acredita, mas revolucionou a indústria do tecido, e é usado para muitas coisas hoje. A ciência, então, a famosa palavra eureka, quem falou dela foi Arquimedes, né?
Então, Arquimedes, ele também fez analogia. Então, aqui eu fiz a analogia a partir da natureza, que a gente chama de mimetismo. O nosso amigo Arquimedes, ele fez da observação. O que aconteceu? O rei de Siracusa chamou Arquimedes, que era o sábio do reino, e falou assim: doutor Arquimedes, estou com um problema. O meu ourives, eu dei 1 quilo de ouro para ele fazer uma coroa. Beleza, ele fez a coroa e me trouxe de volta. Eu estou achando que seu ourives me roubou. E o que eu fiz? Né? O que eu fiz? Fui lá e pesei. E realmente está com 1 quilo, então eu não tenho como provar, porque ele pode ter substituído pela prata, mas eu não sei como descobrir como é que vou saber se ele roubou ou não. Aí, aqui mesmo ficou pensando no problema, ou seja, problema. Né? Tem um problema. E aí ele foi lá para as piscinas lá da terra dele, né? As termas, águas termais, estava lá com o sobrinho dele, e jogando água fora da bacia. Pois bem. Então, aí o rapaz estava com ele lá, falou assim: olha só, Arquimedes, que coisa interessante. Você pesa mais do que eu. Mas quando eu entro nas termas, na banheira das termas, eu desloco mais água que você. Ele parou, pensou. Foi quando ele saiu pelado, gritando eureka, eureka, eureka. Ele tinha descoberto um princípio da mecânica de fluidos e resolveu o problema do rei. Ele fez uma analogia. Qual foi a analogia? Na verdade, como ele tinha mais massa, se você, por exemplo, ele tinha mais massa muscular do que o garoto. E o que acontece? Se ele tinha mais massa, ele ocupa menos espaço, mas ele é mais pesado. E aí ele lembrou que a massa do ouro, como se diz, o que eu posso dizer para você, pesa mais do que a massa da prata. O que eu digo que pesa mais? Talvez não esteja usando o conceito de química correto. Mas o que quer dizer? 1 quilo de algodão é desse tamanho. Não, desse. 1 quilo de chumbo é desse tamanho. Então, a massa de 1 quilo de algodão é desse tamanho. A de 1 quilo é desse tamanho. Então, a massa que ocupa, porque é mais denso, desculpe, é a densidade. Aí ele sabia que a densidade do ouro era maior que a densidade da prata. Então, se o cara tivesse substituído o ouro pela prata, ele iria ter que colocar, entre aspas, não peso, mas quantidades maiores, volumes maiores de prata para poder chegar ao peso de 1 quilo. É mais ou menos isso aqui. Cada bola da esquerda para a direita tem magnésio, alumínio, titânio, cobre e tungstênio. Um bom exemplo da densidade. Todas essas aqui têm 1 quilo. Está vendo aqui? É tudo 1 quilo, mas olha só, em função da densidade, né, esse 1 quilo aqui é bem menor que esse 1 quilo. E o que acontece com o ouro e com a prata é isso aqui. 1 quilo de ouro ocupa, por ser densidade maior, ocupa esse espaço, o volume que ele ocupa. 1 quilo de prata, não vou dizer que é isso aqui, mas como se fosse isso aqui, ocupa mais. Então, para ele, aí se ele tinha que pesar 1 quilo, ele tinha que colocar um volume maior, né, o volume vai ficar maior. E aí o Arquimedes foi lá, conversou com o rei, o rei fez o teste, botou a coroa, botou 1 quilo de ouro dentro botou água na bacia e botou uma barra de 1 quilo de ouro. Aí derramou uma quantidade de água, mensurou essa quantidade de água. Pegou a coroa e fez a mesma coisa. Para azar do ourives, ele tinha roubado o rei. E aí, ou seja, a coroa deslocou mais água. Então, o que ele fez? A analogia. E aqui, o prêmio disso, né? A questão prêmio de analogia. Ford revolucionou o mundo, né? Tornou o carro popular, um produto muito popular, barato, acessível para a maioria das pessoas. Por quê? Produziu em massa. E como que ele produziu em massa? Ford, como a maioria dos americanos, muitos americanos tinham fábrica de fundo de quintal. Então, ele produzia carro, mas ele produzia de uma forma que o carro ficava parado, as pessoas iam andando e montando os carros. Um belo dia, ele foi a um frigorífico. E ele não chegou no frigorífico, quem já foi no frigorífico sabe como funciona. O boi entra inteiro, e ele vai passando pela linha, ele vai passando por uma linha, e cada parte da linha vai tirando um pedaço. E chega no final só com osso. E aí ele pensou, falou, cara,
Pô, é muito mais racional fazer isso, é muito mais econômico. E aí ele pegou a linha de montagem, né, entre aspas, não é uma linha de montagem, a linha de processamento de carne bovina, ele transformou na linha de produção do automóvel. Exatamente isso. Né? Ele fez uma analogia. Tá? E aí, então, por meio da analogia, a gente pode desenvolver várias ideias. Tem muitas outras, mas eu vou trazer aqui, olha, o primeiro trem-bala que teve foi o trem-bala japonês. Olha só que legal. Quando o trem-bala japonês atingiu uma velocidade de 270 km por hora, a empresa responsável pelo sistema se viu diante de um grande problema. Qual era o problema? Toda vez que o trem-bala saía de um túnel, fazia um barulho tão alto que podia ser ouvido a 400 metros de distância. Então, seria uma poluição sonora, as autoridades competentes não iriam aprovar. E aqui tem explicação para isso. Ele comprimiu o ar dentro do túnel, quando saía, produzia uma explosão sonora. Tá? Mas qual foi a sorte da Japan Railway West? A empresa responsável pelo sistema. Um de seus engenheiros tinha um hobby que seria crucial para resolver o problema, ou seja, a analogia. E essa analogia, copiando a natureza, que é muito comum, chama-se biomimetismo. Esse aqui é o Martim Pescador. E esse aqui é o trem-bala. Dê uma olhada no bico do Martim Pescador. Dê uma olhada no bico do trem-bala. Isso não é coincidência, não, gente. O Martim Pescador, dá uma olhada, ele tem a aerodinâmica do bico dele é tão fantástica que ele entra no fluido, olha, está vendo aqui? Ó, ele não mexe não dá uma frequência na água. E aí o cara pegou e falou, então, beleza. Então, maravilha. Ele copiou e resolveu o problema. E aí, aproveitou que ele já copiou, já conhecia muitos passarinhos, ele usou outros conceitos de pássaros para resolver outros problemas. Então, por exemplo, aqui, olha só, também corrigiu outras peças, um projeto com base nas penas de uma coruja. Aqui tinha arrasto muito grande. E aí ele viu que a coruja, que depois quem quiser ver, é só clicar aqui que tem um vídeo da coruja. A coruja tem o voo mais silencioso e perfeito que tem em termos de deslocamento. Ele não desloca nada, nada, nada. Tem um exemplo com um pombo, com um pássaro, depois vem a coruja. A coruja, você nem percebe que ela está voando. E aí ele observou, né, como que eram as asas da coruja e trouxe para cá. E ele também pegou o pinguim, as bases. Em suma, isso tudo é analogia. Então, olha uma coisa e leva para outra. Né? E aí também tem conexões, ligar uma coisa a outra. A Joana Monteiro é uma brasileira que foi escolhida a mulher mais criativa do mundo em 2014 e 2008. Não, em agosto de 2008. Ela foi escolhida a mulher mais criativa do mundo. Ela lançou campanhas publicitárias bastante criativas, usando conexões. Quem quiser ver o vídeo depois é só clicar aqui, mas eu vou falar um dos vídeos, qual a conexão que ela fez. Cara, o vídeo é até legal, bem emocionante esse vídeo. Ela primeiro vai lá no asilo nos Estados Unidos. O que tem no asilo? Pessoas de idade, que não tem com quem conversar, que estão lá sozinhas, sentem solidão. O asilo nos Estados Unidos é um pouco diferente do asilo do Brasil. O asilo a pessoa vai voluntariamente. Então, você tem pessoas bem formadas, com muita experiência de vida, com dinheiro mesmo. Né? Eles vão para lá porque não tem com quem ficar. Não é por questão econômica, não. Inclusive, lugares bonitos, sofisticados, bibliotecas, mas dá para ver pelo vídeo. E qual é o grande problema deles? Eles não têm com quem conversar. Eles só conversam entre os velhinhos. E é bom essa troca, né, com a juventude. E aí, qual é a conexão que ela fez? O que nós temos no Brasil? Nós temos jovens fazendo curso de inglês, que é fundamental, e que precisam conversar com o quê? Com nativos em inglês. Se você quiser ter aula com nativo em inglês, é muito caro. E aí ela fez uma conexão. Ela trouxe, né, com a tecnologia, ela fez conexões que diariamente os alunos conversavam com seus pares ou com as pessoas de idade lá no asilo, nos Estados Unidos, na casa de repouso. E aí o papo, você vê pelas filmagens, ficou super show de bola. O cara vai conversando, ele conta da vida dele, o outro conta da outra, mostra a foto. Em suma, você consegue, com essa conexão,
dá alegria para as pessoas de mais idade. Ao mesmo tempo, você dá uma oportunidade para o brasileiro conversar com um nativo, né? E aí ele ajuda até nas correções. E também você cria até um espírito de cidadania nos jovens, né? Que ele começa a ter, né? Normalmente a gente, quando é jovem, tem menos paciência com as pessoas mais idosas, aí você, de repente, começa a ver um outro lado dessas pessoas também. Em suma, ela ganhou o prêmio não é à toa, porque ela é muito criativa, né? Então, isso é conexão. Tá, isso aqui eu vou passar rapidinho, depois vocês dêem uma lida. E aqui, só para a gente fechar, então... não, tem mais algumas coisinhas, mas é rapidinho. Vamos fazer alguns pequenos testes para estimular a criatividade de vocês. Como escrever na gravidade zero? Para quem não sabe, esse aqui é o nosso Yuri Gagarin, né? E o Yuri Gagarin fez parte da corrida espacial pela União Soviética. O que nós tínhamos naquela época? Estados Unidos e União Soviética, vendo quem colocava o primeiro homem na Lua. Na verdade, eles não queriam. A briga não era para ver quem colocava o primeiro homem na Lua. A briga era assim: olha, se eu botar um foguete na Lua, eu ponho ele no quintal da sua casa. Então, era briga armamentícia, na verdade. Mas disfarçada de briga espacial. Então, a União Soviética conseguiu colocar o primeiro homem no espaço, e daí os Estados Unidos foi o primeiro a colocar o homem na Lua. Nessa fase inicial, né, que estavam os dois competindo lá para ver quem colocava o primeiro homem na Lua, os Estados Unidos acabou ganhando, eles tinham problemas similares. Então, um dos problemas que, por exemplo, os Estados Unidos tinha, a União Soviética também tinha, que era fazer os relatórios no espaço. Então, a nossa querida caneta Bic, que ela é maravilhosa, temos aí um presidente que é incorruptível, que ele vive assinando tudo com a caneta Bic, né? Rachadinho, tudo é com caneta Bic, então não tem problema nenhum, porque é com caneta Bic. Então, a caneta Bic, que é maravilhosa, ela não escreve na gravidade zero. A caneta esferográfica, de forma geral, não escreve na gravidade zero. Se quiser fazer um teste, é só você tentar escrever de ponta cabeça assim. É uma das poucas formas que a caneta Bic não funciona. Então, os dois países tiveram esse problema e desenvolveram projetos ou ações para resolver esse problema. Os Estados Unidos investiu pesado, né? E aí, no final, eles tinham uma caneta que escrevia de ponta cabeça, que escrevia debaixo d'água, de frente para trás, de trás para frente, maravilhoso. Custou alguns milhões de dólares de investimento, mas eles conseguiram desenvolver a caneta, né? A União Soviética, o que ela fez? Ela também resolveu o problema. Ela não teve um paradigma, ela quebrou um paradigma, e ela gastou bem menos. Eu diria para você que os milhões de dólares que a NASA usou para desenvolver a caneta, a Rússia, né, a atual Rússia, a antiga União Soviética, escreveu a lápis. Lápis é carbono, então lápis é atrito. Na gravidade zero ele escreve do mesmo jeito. Então resolveu o problema, né? Está resolvido, com alguns centavos. Mas qual foi a causa desse problema? Qual o paradigma? É quando você associa uma coisa a outra, é padrão, aí você não foge daquele padrão. Do tipo, isso é um dos problemas, né, do paradigma. Eu falo escrever, aí você pensa em caneta. Não, você cria o paradigma de escrever é caneta. Mas não é. Paradigma de escrever não necessariamente é caneta. Pode ser lápis. Mas só que você escrever caneta, vem à mente da caneta e você não consegue sair dela. Né? Esse que é o padrão. Pensei em escrever, pensei em caneta. Porque se eu falasse em escrever com vocês, eu podia até fazer esse teste, eu vou passar fazendo nas próximas aulas. Quando eu falo escrever, o que vem à cabeça de vocês? Você fala assim, caneta. E aí você começa a desenvolver uma caneta, porque o padrão te levou, o paradigma te levou para lá, e não necessariamente ele vai te resolver o problema. A Tesco, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, eu acho que eu vou estar sem som, tá, gente? Mas não tem problema. Acho que eu vou ter que contar a história para vocês. Depois eu disponibilizo o vídeo. Vamos lá, Tesco, eu vou contar a história aqui. Vai perder um pouquinho, mas é que o meu notebook está com problema. Eu estou trabalhando com um computador que ele não tem alto-falante. Eu coloquei umas caixinhas de som aqui, mas não ficou legal. Então, vamos lá. Solução criativa. A Tesco é um mini mercado maravilhoso. E tem na Europa, e tem também na Ásia. É como se fosse Americanas Express, Carrefour Express. São pequenas lojas, tem grandes também, mas você chega lá, você acha de tudo um pouquinho.
Né? Eu gosto dela porque quando eu faço viagens, aí sempre comprar cerveja, eu vejo uma Tesco, é lá que eu vou comprar minha cervejinha, sempre tem. Vários tipos, uma variedade boa, que você sai experimentando todas as cervejas do país que ele está lá. E a Tesco resolveu ir para a Coreia do Sul. Né? Chegando lá, ela era a segunda empresa de mercado, ela perdia para uma empresa local. E aí ela lançou um desafio, que era o problema. Qual era o problema? Nós queremos ser a maior empresa de vendas, né, de varejo de supermercados na Coreia do Sul, só que nós não vamos aumentar a nossa rede física, ou seja, não iam criar mais lojas. Pô, cara, você está doido? Você quer vender mais, tem que criar mais lojas. O cara falou, a gente não vai aumentar mais lojas. E aí começaram a pesquisar. É aí que eu falo, né? Criatividade não cai do céu. Então, os caras começaram a entender. Falei, pô, qual o perfil do... Você tem que entender qual é o perfil do povo coreano. É o segundo povo que mais trabalha no Brasil. Eles trabalham tanto que o governo ele começou a obrigar algumas empresas, a partir de determinadas horas, a apagar as luzes. Tipo assim, aperta uma chave geral, horário de trabalho até às 5. Assim, 8 horas você tem que apagar as luzes. Porque senão as pessoas não saem. Né? Igual no Brasil, mesma coisa. Férias, você obriga o cara a sair de férias. As pessoas não gostam de sair de férias. Ou seja, é o segundo povo que... Não, o vídeo fala, é o segundo povo que mais trabalha no mundo. Ele não falou que é o primeiro, eu suponho que seja o Brasil. E para quem já estagiou aqui na Hyundai, sabe exatamente o que eu estou falando. O pessoal da Hyundai ficam doidinhos quando fala que tem feriado no Brasil. Eles dizem, não, temos que trabalhar, e nada de hora extra. Então, isso é uma característica. Né? Então, eles trabalham demais. Então, eles têm pouco tempo para lazer. Eles odeiam fazer compra. Uma outra característica do povo coreano é a conectividade. É o povo mais conectado do mundo. Isso aí, o Brasil é um dos mais conectados do mundo. Isso é importante, tá, gente? Isso é um ativo que o Brasil explora pouco. Essa facilidade que a gente tem de usar as tecnologias, as redes sociais, de forma geral, as tecnologias da informação, isso é um diferencial. O brasileiro ele se habituou muito rápido a isso. Os ingleses, por exemplo, têm dificuldade com esse tipo de coisa. Né? Isso pode ser explorado para desenvolvimento de produto, outras coisas, serviços, tudo isso. Mas o primeiro lugar do mundo é o coreano. O coreano, ele é bem antes da gente ter o nosso smartphone. Eu já vi a reportagem no metrô do cara rodando o smartphone dele, lá, sofisticado, né, que eles já tinham, e viciado nas redes sociais. Né? E eu dei a fazer compra, e o cara começa a pensar, aí começa a analisar a rede de transporte. De forma geral, as cidades grandes têm uma rede de transporte boa, do metrô. O que o cara fez? Levou o supermercado para as pessoas. É isso aqui, ó, o vídeo, depois eu vou disponibilizar para vocês. O que ele faz? Aqui, ó. Isso aqui, gente, parece um mercado, mas não é. Isso aqui é uma estação do metrô, aqui é uma parede, e aqui o que tem? Tem a foto dos produtos. A pessoa passa e compra o produto. Ele pega o telefone celular dele, clica, né? Ele tem lá o QR Code. Isso é antigo, já tem, trabalha com QR Code há muito tempo. Ele clica lá, clica no QR Code, está no aplicativo, vai para casa, quando ele chega em casa, ele diz a hora que vai estar em casa, à noite a empresa vai lá e entrega tudo que ele está querendo. Pô, é uma experiência muito interessante, porque você está vendo o produto que você vai comprar. Né? Você sabe o preço. É como se estivesse fazendo compra mesmo. Você não perde tempo porque você está aqui na estação do metrô. Né? A empresa não abriu nenhuma loja, ela simplesmente alugou esses painéis, que é muito mais barato do que ter uma loja. A outra coisa, tráfego, né? O tráfego de veículos, né, em grandes capitais é enorme, mas você tem que estudar isso também. Então, o que eu vou fazer? Vou entregar à noite. Normalmente, o tráfego à noite é bem menor, fica reduzido, aí eu não vou ter tantos engarrafamentos. Em suma, uma série de estudos que fizeram ela aumentar em muito as vendas. Ela não chegou a ultrapassar a concorrente dela, mas ela está bem próxima. Então, o que é isso? Solução criativa. Esse vídeo aqui depois eu vou disponibilizar para vocês. E aí, eu vou fechar com isso aqui, tá? Para a gente acabar com o mito de que a criatividade é aquela pessoa que fica na rede. Não. É importante a rede, tá? O ócio criativo do nosso amigo De Masi, Domenico De Masi, o italiano, que fala muito sobre isso, né? Que você ser criativo, você tem que ter, a sua mente tem que ter espaço livre, né? Você tem que descansar, você tem que ter lazer. Isso é importante, isso é fundamental. Mas só isso não vai resolver seu problema. Então, a criatividade, as pesquisas demonstram que tem um padrão.
E olha como que é esse padrão. Olha, pesquisas sugerem a existência de um padrão claro de eventos que leva à maioria das soluções inovadoras. E são 4 fases. Então, aqui você tem um eixo, olha, aqui são as fases, né? E o eixo diz esforço, o quanto eu vou trabalhar duro para ser criativo naquela questão. E aí você começa a preparação. A preparação é levantamento de dados. Aqui é mais fácil, a primeira etapa. Preparação. Observe que a preparação, o esforço é alto. Por quê? Você vai ter que descrever o problema. Vamos pensar aqui no texto. Você vai ter que descrever o problema. Você vai ter que reunir dados. Então, você vai ter que conhecer a cultura coreana. Você vai ter que conhecer sobre hábitos. Você vai ter que conhecer sobre o tráfego, sobre tecnologia, tudo isso. Você reúne os dados, mergulha na solução existente. Ou seja, você se acaba naquilo ali. Só que, na maioria das vezes, não vem a resposta. Não vem. Na maioria das vezes, não vem uma solução. E aí você entra nessa segunda etapa, que é a incubação. Não diz o período, pode ser, sei lá, um dia, 2 dias, uma semana, um mês. E aí, o que acontece? Nesse período de incubação, você desiste temporariamente do problema, você esquece do problema. Aqui, ó. Opa. Você para de se esforçar, fala, deixa ele de lado. Você começa a fazer outras coisas. Né? Vou viajar, vou isso e aquilo. De uma hora para outra, tem algo chamado insight. Você tem a chamada descoberta. Após algum tempo, na fase de incubação, a solução para o problema se manifesta no lampejo de inspiração ou insight. É a hora que o cara está na rede. É a hora que fala, o cara é criativo e tem que descansar. Exatamente. Mas, assim como o Arquimedes estava lá nas termas, tomando uma aguinha lá, tomando banho lá com o sobrinho dele, e a gente, às vezes, tem ideias mirabolantes quando a gente está no lazer, na praia, é a mesma coisa no dia a dia. Você tem que sair do problema para a solução aparecer. Né? E aí, olha, a descoberta, você está aqui, você não está nem aí para o problema, de repente você descobriu, aí você volta de novo para o problema. Aí você vai verificar se aquela ideia é boa. Você vai trabalhar muito, você vai testar a solução, vai trabalhar duro devido à resistência à mudança de convencimento. Né? Cara, isso aqui, eu particularmente, para tomada de decisão importantes, eu uso muito esse conceito. Opa! Eu uso muito esse conceito, para a gente finalizar. Eu tenho que tomar uma decisão. Vou pegar uma decisão bem simples. Vou viajar. E aí eu tenho que escolher alguns lugares que eu vou para uma cidade específica. Não dá para fazer tudo, eu vou ter que escolher. Eu leio sobre tudo. Faço alguns rascunhos, penso, já tomo algumas decisões prévias, mas eu não tomo a decisão final. Deixo para lá. Depois, quando eu volto, né, tomar decisão é muito mais fácil. Mais ainda, né, no doutorado, isso acontecia comigo com frequência. O doutorado era incrível. Eu dormia com a caneta Bic que o seu presidente usa para assinar, né, assinar os documentos dele lá. E um papel do lado. Eu não tinha o hábito de usar celular naquela época. Porque eu acordava, o que acontecia? No doutorado eu lia muito. E aí o que acontecia? Às vezes tinha problemas insolúveis. E minha tese ficou grande, cara. Eu falava, que caminho que eu vou tomar aqui? Qual foi a análise que eu vou tomar? Ela não vinha a resposta, não vinha de jeito nenhum. Gente, no meio da noite, eu acordava com a resposta. E eu anotava. Teve vezes que eu não anotei. E aí chegava o dia seguinte, eu falava assim, eu tive uma ideia excelente, eu não conseguia lembrar da ideia. Porque é lampejo. Tá? E isso acontece comigo até hoje. E aí eu, propositalmente, quando tem alguma coisa importante para decidir, então, por exemplo, agora vai acontecer, projeto. Eu submeto os projetos para CNPq e para a CAPES. Desenvolver um projeto é uma coisa complicada. Você sabe o que o cara está esperando, então você começa a escrever, diz o que você vai fazer, os instrumentos que você vai usar, quem você vai pesquisar, os resultados que espera. Mas a concorrência é enorme. E aí o que eu faço? Eu escrevo o projeto, penso em tudo, mas eu não mando, eu faço com antecedência. E depois fico com aquilo pensando, no meu subconsciente. De repente, cara, começa a vir as ideias, vem os insights. Puta, aquele negócio, do nada vem um insight. Então, isso é uma estratégia que funciona legal. Né? A criatividade, ela vem, mas ela vem normalmente no momento de ociosidade, porque a mente precisa descansar para processar as ideias.
depois que ela processa, vem o insight, mas você tem que ter trabalhado bastante antes, tá legal? Então é isso. Com isso termina a aula de hoje. Um abraço para vocês e boa semana.